Senhor Jesus esteja com cada uma e com cada um nesta noite, nesse culto dominical. Eu quero orar, agradecer a Deus. Também é um momento de nós fazermos as nossas confissões, é um momento de nós olharmos para dentro de nós e pedir a Deus que nos dê a paz, nos dê a alegria e nos perdoe dos erros que nós muitas vezes cometemos. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença. Agradecidos, Pai, em Teu nome, por estar vivos. Agradecidos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos orientado. Obrigado, Senhor, por esse momento de culto, oferecido, Senhor Jesus, ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e não existe outro igual ao Senhor. Não existe outro Deus que pode, faz e realiza tudo segundo a sua vontade. Estamos nas Tuas mãos, Pai, e clamamos a Ti para que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Ó Deus, que nesta noite, que nesse momento cultico o Senhor esteja ministrando o nosso coração, a nossa mente, falando, Senhor, como devemos viver e como devemos fazer neste mundo em que vivemos, principalmente nesses dias, Pai, tão difíceis que o mundo está vivendo. Ó Deus, pedimos a Ti que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, porque nós temos cometido pecados contra o Senhor, temos cometido com os nossos lábios, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e nossas ações. Por isso carecemos que o Senhor interceda junto ao Pai, através do Espírito Santo, Pai querido. Ó Jesus, antes mesmo de nossa boca abrir e pedir perdão, entendemos que o Senhor já nos perdoaste pelo Seu sangue derramado, e o Senhor tem cuidado. Ensina-nos, Senhor, a vigiar, ensina-nos, Senhor, a cuidar, ensina-nos, Senhor, a nos livrar do mal que assola-nos todo dia, Senhor. Ó Jesus, muito obrigado por esse momento. Nos abençoe nessa palavra desta noite, abençoe esse culto de adoração, abençoe, Pai, e nos guarde, é o que nós te pedimos, desde já em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amados, que Deus abençoe cada um de nós. Queridos, eu me lembro, há um tempo atrás, e eu sei que eu falando você vai se lembrar disso, nós vimos em algumas casas um quadro muito bonito, e esse quadro, muitas vezes pintado, ele mostrava dois caminhos, um caminho estreito, muitas vezes cheio de pedras, que é o caminho da salvação, e um caminho cheio de flores, um caminho largo, que é o caminho da perdição. Eu não tenho visto muito mais esses quadros. Eu até penso no meu coração que eles já não fabricam mais, essa gravura já não é vendida. Eu penso assim porque eu não tenho visto nos lares, mas há uns anos atrás nós vimos muito esse quadro. Da mesma forma que em alguns lares nós vemos aquele quadro da ceia de Jesus com os seus 12 discípulos. Mas eu quero falar hoje para você que me ouve sobre esse quadro, sobre esses dois caminhos. E eu convido você a ler comigo no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que fala sobre esses dois caminhos. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Amém. Amém, papai querido, louvado seja teu nome. Irmão e minha irmã, qual o significado disso? Por que o caminho da perdição ele é suave, ele é cheiroso, ele é fácil de caminhar, e o caminho da salvação é estreito e apertado, difícil de entrar por ele? É só você entender uma coisa: a palavra de Deus diz que tudo neste mundo, até os meios de vida da pessoa, provém do maligno. Isso significa que tudo que você fizer neste mundo, tudo que você praticar nesse mundo, todas as suas conquistas que você fizer, você não vai levar nada disso para o reino de Deus. E nós temos uma vida aí no máximo de 80, aqueles que têm um pouco mais de saúde, 85, talvez 90 anos.
Mas mesmo assim, tudo que você conquistou, seja cultura, seja sabedoria, seja dinheiro, seja amizade, fica aqui, amados, fica aqui. Penso no meu coração, penso no meu entendimento, que aquilo que se coloca na mente de bom, aquilo que se coloca na mente de aprendizado do que é justo e correto, isso nós levamos para com Deus. Mas viver nesse mundo, muitas vezes, que nos oprime, porque a palavra de Deus, Jesus disse que no mundo nós seríamos experimentados, no mundo nós passaríamos por aflições. Quais são as aflições? Queridos, muitas vezes para se livrar de algumas multas, para se livrar de algumas dívidas, as pessoas dão cano, as pessoas mentem. Muitas vezes o desejo da carne faz com que a gente seja infiel, seja no nosso namoro, seja no nosso casamento, seja até no nosso trabalho, com relação às finanças. E isso faz com que a facilidade de viver na estrada larga, que é o mundo, se torne prazeroso para nós. Vivemos sem rédeas, vivemos sem direção. Este é o caminho largo. Mas o caminho estreito é o caminho da devoção, é o caminho da oração, é o caminho da penitência. O que é penitência? É você orar, clamar e pedir todo dia, mas porque você tem vontade, porque você quer. O caminho estreito é você andar vigiando, orando, entendendo que muitas vezes o mal tenta nos tirar a paz, tenta nos tirar do caminho de Deus. Você já pensou nisso? Este é o caminho estreito, gente. O caminho estreito. E não é difícil a gente entender e compreender. É você olhar para Jesus Cristo. Jesus caminhou estreitamente, honesto, justo, dos seus lábios não saía mentira, não saía conversa fiada. E o que ele ganhou para si? A morte na cruz. O caminho estreito é o caminho de você ser humilde, justo e amar ao próximo como você mesmo. Esse é o caminho estreito. Quando você é convertido, quando você passou pelo novo nascimento, isto se torna prazeroso. Mas se isso não aconteceu na sua vida, isso se torna um peso. Eu quero compartilhar com você o que nós temos visto aí na televisão. Você tem visto muitos profetas, entre aspas, pastores e pastoras, falando do Evangelho de Jesus, e mesmo nessa pandemia, mesmo nessa dificuldade, onde muitos comércios estão fechados, onde o governo tem injetado um pouco de dinheiro, pouco que seja, mas para aqueles que têm mais dificuldade, é o caso dos R$600. Existem pastores que exploram isso, exploram a pessoa com as suas mentiras e com as suas falsidades. E isso é notório na televisão. Você vê, as pessoas já não têm mais nenhum medo de, infelizmente, enganar o povo que quer ser enganado. O povo quer ser enganado. O povo oferece algo para receber algo maior. Há uma negociata. Nós não podemos e não devemos condenar só o falso profeta, mas aquele também que usa do falso profeta, imaginando que vai adquirir benefícios. Eu considero com você um texto também, falando desses falsos profetas, do versículo 15 ao versículo 23, do mesmo livro de Mateus 7, a palavra de Deus, ela diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim pelos seus frutos vós os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Porventura não temos nós profetizado, não temos nós expelido os demônios, não temos feito milagres e maravilhas em teu nome? Então lhes direi explicitamente: afastai-vos de mim, obreiros do que é mal, não vos conheço. Não vos conheço. Queridos, eu chamo a atenção aqui tua e a minha, não é só culpando o falso profeta, não é. Por isso que a palavra de Deus, ela é clara, ela diz: pelos seus frutos ó conhecereis. As pessoas hoje têm preguiça de ter uma boa leitura da palavra, têm preguiça de procurar ter um esclarecimento desse texto que eu li, e acreditam naqueles falsos profetas que vão lá na televisão vender uma água benzida ou água santa, vender um óleo, vender um feijão santo que cura até do coronavírus. Amados, vigiai e orai para não cair em tentação. As pessoas caem nessa tentação e compram essas coisas imaginando ser curadas, e não é pela simplicidade delas não, elas querem ser enganadas, querem caminhar na estrada larga, não querem ter um aprendizado, não querem clamar, não querem orar, querem que somente as pessoas orem por ela. Mas pastor, o senhor está sendo muito sério. Não, amados, é uma realidade, é uma realidade. Vocês querem ver? Acompanhem comigo. Numa igreja, muitas vezes, o ministério da intercessão e oração, muitas vezes é o menor ministério que tem na igreja. Na grande parte das igrejas, os cultos de oração, os cultos de intercessão são aqueles que menos pessoas participam. Mas quando você convida uma pessoa para vir pregar na igreja, uma pessoa que faz milagres, uma pessoa que fala e acontece, a igreja enche de gente, porque as pessoas vêm buscar a bênção com facilidade, imaginando que receberão. Infelizmente, nós temos muitos cristãos dentro de nossas igrejas que caminham pela estrada larga, a estrada da facilidade, a estrada daquilo que Jesus nos alertou muito bem: não vos enganeis, não vos enganeis, gente. Observe o fruto das pessoas que ministram no meio de vós, observe o seu caminhar, as suas atitudes, as suas ações, observem isto. Muitas igrejas têm dono, muitas igrejas usam da palavra de Deus somente pensando no financeiro e no status, e não é por aí. Gostaria que você pensasse nisso, gostaria que você visualizasse aquele quadro que no princípio dessa palavra eu citei para vocês, onde ele mostra uma estrada estreita, muitas vezes difícil de caminhar, e uma estrada larga com facilidade de caminhar. Neste mundo, essa estrada larga, se nós fizermos tudo segundo aquilo que o nosso coração deseja, a vida se torna mais fácil, porque com mentira, com falsidade, você consegue usufruir das coisas que se deseja. Isso não deixa de ser uma armadilha, porque é uma armadilha. Lá na frente, você vai sentir que você caiu no laço do passarinho, você vai sentir que você é dominado, você vai perceber que você, infelizmente, é tratado como um animal no cabresto.